O banco me ligou e disse: "Não achamos que seja você. Sua esposa está aqui agora mesmo com um homem que é a sua cara." Eu quase ri quando respondi: "Isso é impossível. Ela está visitando a mãe doente." A voz insistiu: "Por favor, venha aqui imediatamente. E já que você está ouvindo minha história, fique comigo até o final e depois me diga nos comentários de que cidade você está me assistindo. Assim, saberei até onde ela viajou. Meu nome é Eduardo e tenho 49 anos. Por muito tempo pensei que conhecia minha esposa. Pensei que sabia tudo sobre a mulher com quem dividia a cama por 5 anos, aquela que me trazia café todas as manhãs e beijava minha bochecha antes de eu sair para o trabalho. Mas eu estava enganado sobre absolutamente tudo. Era uma tarde de terça-feira de dezembro, quando o telefone tocou no meu escritório. Banco Nacional Central brilhava na tela e eu quase não atendi. Estava atolado em relatórios trimestrais, e a última coisa que eu precisava era de mais uma tentativa de me vender um cartão de crédito, mas algo me fez atender. "Senhor Eduardo Matos?" A voz era feminina, profissional, mas havia um tom subjacente que fez meu estômago se contrair. "Sou eu", respondi. "Senhor Matos, estou ligando do Banco Nacional Central. Preciso lhe perguntar uma coisa, e por favor, não pense que sou louca. O senhor está atualmente em nossa agência do centro?" Eu pisquei pousando a caneta na mesa. "Não, estou no meu escritório." "Por que a pergunta?" Houve uma pausa. Ouvi papéis sendo remexidos do outro lado da linha. "Senhor, não acho que o homem que está aqui seja o senhor. Sua esposa está aqui agora mesmo com um homem que é idêntico a você e eles estão tentando acessar sua conta poupança conjunta." As palavras me atingiram como um soco no estômago. O ar sumiu dos meus pulmões enquanto eu agarrava o telefone. "Isso é impossível. Minha esposa, Juliana, está visitando a mãe doente do outro lado da cidade. Ela saiu esta manhã." "Senhor", a voz continuou, agora claramente preocupada, "acho que o senhor precisa vir aqui imediatamente. Algo está muito errado aqui." Desliguei e encarei o telefone por vários segundos, minha mente a mil. Juliana visitando a mãe, foi o que ela me disse. Ela vinha fazendo essas viagens 2 vezes por semana há 2 anos, desde que a saúde da mãe supostamente começou a piorar. As contas médicas se acumularam e nós as estávamos pagando juntos. Eu sempre admirei o quão dedicada Juliana era à sua família, mas agora uma funcionária do banco estava me dizendo que ela estava no centro da cidade com alguém que se parecia comigo. Peguei meu casaco e as chaves com as mãos trêmulas e tranquei a porta do meu escritório. O trajeto até o banco era de apenas 12 minutos, mas pareceu uma eternidade. Minha mente acelerava, procurando por explicações. Talvez fosse um caso de identidade trocada. Talvez Juliana tivesse terminado mais cedo na casa da mãe e precisasse resolver algo. Talvez o homem fosse um funcionário do banco a ajudando e a mulher ao telefone tivesse se confundido. No entanto, no fundo, uma sensação fria se espalhava pelo meu peito. Uma sensação antiga e inconfundível que eu só podia chamar de medo. O Banco Nacional Central ficava na esquina da avenida principal com a Rua 15, um prédio de tijolos dos anos 70. Eu era cliente há 8 anos e a maioria dos funcionários me conhecia pelo nome. O estacionamento estava meio cheio e encontrei uma vaga perto da entrada. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu passava pelas portas de vidro. Lá dentro cheirava aquela mistura de ar-condicionado e limpador de carpetes que parece idêntica em todos os bancos. Alguns clientes esperavam na fila dos caixas. Tudo parecia normal. Normal demais para a ligação que me fez cruzar a cidade correndo. Aproximei-me do balcão de atendimento ao cliente. Uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis, olhou para cima e demonstrou um alívio visível. "Senhor Matos, graças a Deus que o senhor chegou", disse ela, levantando-se rapidamente. "Sou Marta, falamos ao telefone."
Onde eles estão? Perguntei. Minha voz mais áspera do que eu pretendia. Ela apontou para uma pequena sala de reuniões com paredes de vidro no fundo. Eles saíram há uns 10 minutos, mas o senhor precisa ver isso. Ela me levou até sua mesa, pegou uma pasta grossa e a abriu. Esta não é a primeira vez que vemos atividades estranhas em suas contas. Nos últimos 18 meses, houve várias tentativas de acessar sua poupança usando documentação que parecia legítima, mas que soava estranha. Senti meu estômago afundar. Que tipo de tentativas? Pedidos de saque, ordens de transferência, consultas sobre seus saldos, sempre quando o senhor supostamente estava fora da cidade a trabalho. Ela abriu a pasta e me mostrou uma pilha de registros de transações. O homem de hoje tinha uma CNH perfeita, mas havia algo nele que não batia. E quando sua esposa não conseguiu responder a perguntas básicas de segurança sobre o histórico da conta, eu soube que tínhamos um problema. Olhei para os papéis, minha visão um pouco turva. Que tipo de perguntas? A data em que o senhor abriu sua primeira conta, o nome de solteira da sua mãe, o valor do seu primeiro depósito. Coisas básicas que qualquer cônjuge deveria saber, especialmente porque ela está na conta. A frieza no meu peito se espalhou para as pontas dos meus dedos. Juliana não sabia nada disso porque nunca me perguntou. Em 5 anos de casamento, ela nunca demonstrou interesse nos detalhes de nossas finanças. Eu sempre interpretei isso como confiança. Marta baixou a voz e se inclinou. Trabalho em bancos há 27 anos. Já vi de tudo. Roubo de identidade, golpes, fraudes de todos os tipos. Mas isso parece pessoal. É como se alguém muito próximo a você tivesse informações detalhadas sobre sua vida e estivesse usando isso contra você. Afundei na cadeira em frente à sua mesa. Quanto eles tentaram levar? Os 5.000 reais da sua conta poupança conjunta, respondeu ela. O saldo inteiro. O número me atingiu como outro soco. Dinheiro que havíamos economizado por 5 anos. Finais de semana trabalhados, férias adiadas, planos futuros. Eles conseguiram? Perguntei, embora não tivesse certeza se queria saber. Não, eu bloqueei a transação assim que percebi que algo estava errado. Mas eles tinham toda a documentação correta. Identidades, formulários de autorização, até uma procuração que supostamente permitia que sua esposa fizesse grandes saques. Esfreguei a testa. Podia sentir uma dor de cabeça começando. Eu nunca assinei uma procuração assim. Imaginei que não. Ela assentiu sombriamente. Olhe isto. Ela tirou uma fotocópia de uma identidade. Esta é a CNH que o homem apresentou. Olhei para ela e senti meu sangue gelar. O nome era o meu, Eduardo Miguel Matos. O endereço estava correto, até a altura e o peso batiam. Mas o rosto, embora incrivelmente semelhante, tinha algo estranho. O nariz era um pouco diferente, a mandíbula um pouco mais larga, os olhos uma fração mais distantes. Esse cara parece seu irmão gêmeo idêntico, sussurrou Marta. Eu não tenho um irmão gêmeo, respondi automaticamente. No entanto, ao dizer isso, algo picou minha memória. Um comentário que Juliana fez anos atrás sobre uma parte de sua família da qual ela não falava. Assuntos complicados, ela disse na época, e mudou de assunto. Marta tirou outro papel. Tem mais. Antes de chegarem, recebemos uma ligação de alguém que dizia ser o senhor, perguntando sobre os procedimentos para fazer grandes saques. O homem sabia detalhes sobre sua conta que só o senhor deveria saber. Olhei para o registro de chamadas. Estava marcado para as 9h47 daquela mesma manhã. Naquela hora, eu estava no meu escritório revisando o orçamento com minha equipe, com e-mails enviados e reuniões registradas como prova sólida. Alguém está observando você, Senhor Matos, disse ela em voz baixa. Alguém aprendeu suas rotinas, sua agenda, seus dados pessoais, e eles vêm planejando isso há muito tempo. Levantei-me devagar, minhas pernas fracas. O saguão familiar do banco parecia diferente,
como se eu o estivesse vendo através de uma névoa. Tudo o que eu achava que sabia sobre minha vida, meu casamento e minha esposa estava começando a ruir. "O que eu faço agora?" perguntei. "Vá para casa e verifique tudo", respondeu Marta. "Procure por coisas que não se encaixam, cartas, documentos, papéis, e pense com muito cuidado sobre quem tem acesso à sua vida." Agradeci e voltei para o carro, minha mente um turbilhão, incapaz de formar um único pensamento claro. O caminho para casa foi ao mesmo tempo eterno e instantâneo. Eu não parava de pensar nas visitas de Juliana à sua mãe doente 2 vezes por semana durante 2 anos, em como ela nunca me deixava ir porque a pobre mulher não suportava visitas, em como ela sempre sabia precisamente quando eu trabalharia até tarde ou quando teria uma viagem de negócios. Quando cheguei em casa, notei que o carro dela não estava na garagem. Ela provavelmente ainda estava na casa da mãe, ou talvez estivesse em outro lugar. Talvez nunca tivesse ido para lá. Abri a porta e entrei na casa que compartilhamos por 5 anos. Tudo estava onde deveria estar: o sofá bege que escolhemos juntos, a mesa de centro com as revistas dela, as fotos de família na lareira. Mas agora, tudo parecia o cenário de uma peça na qual eu vinha atuando sem saber, seguindo um roteiro escrito por outros. Fui para o quarto e abri o armário de Juliana, sem saber exatamente o que estava procurando. Suas roupas estavam penduradas de forma organizada, seus sapatos alinhados, tudo perfeitamente normal. Então abri meu armário e minha respiração ficou presa na garganta. Atrás dos meus casacos de inverno pendia um suéter cinza que eu nunca tinha visto, e ao lado, uma calça jeans que não era minha, mas parecia ser do meu tamanho. O estilo, a marca, a cor eram exatamente o que eu costumo usar, mas eu não os comprei. Sentei-me na beira da cama, com o coração na garganta, enquanto as palavras de Marta ecoavam na minha cabeça. Alguém está observando você. Alguém aprendeu suas rotinas. Alguém estava usando minha casa para se preparar para ser eu. Olhei ao redor do quarto que dividi com minha esposa por 5 anos e percebi que não tinha ideia de quem era essa mulher de verdade, e estava apavorado para descobrir. Esperei por Juliana na mesa da cozinha, com uma xícara de café frio nas mãos. O suéter cinza e a calça jeans repousavam na cadeira à minha frente, prova física de que minha vida não era mais o que eu pensava. A cada poucos minutos, eu verificava o relógio no meu celular e me perguntava onde minha esposa estava e com quem ela estava. Ela entrou pela porta às 18h37, exatamente no horário em que sempre voltava da casa da mãe. Ouvi o tilintar das chaves na tigela perto da entrada, o clique de seus saltos no piso de madeira, sua voz alegre. "Querido, cheguei. Como foi seu dia?" "Na cozinha", respondi, tentando parecer calmo, embora sentisse meu coração martelando nas têmporas. Juliana apareceu na porta, e por um momento eu apenas a olhei como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ela tinha 34 anos, cabelos loiros na altura dos ombros, perfeitamente arrumados, olhos verdes que sempre brilhavam com calor e um sorriso que por 5 anos me fez sentir o homem mais sortudo do mundo. Ela usava um vestido azul marinho que eu havia elogiado na semana passada. Ela parecia exatamente a mesma mulher com quem me casei, mas agora, olhando de perto, vi uma nova tensão ao redor de seus olhos, uma rigidez calculada em seus movimentos que eu nunca havia notado antes. "Como está sua mãe?" perguntei, gesticulando para a cadeira. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes que ela se recompondo. "Você sabe como é. Alguns dias são melhores, outros piores. A fisioterapia ajuda, mas ela fica exausta", disse ela, e em vez de se sentar, foi direto para a geladeira. "O Dr. Martins disse que talvez tenhamos que aumentar a medicação dela novamente." "Isso é caro", comentei, sem tirar os olhos do rosto dela. "Ela é da família", respondeu ela, de costas para mim enquanto pegava uma garrafa de água.
Fazemos o que temos que fazer. Me lembre o nome completo do seu médico, acrescentei casualmente. Quero ligar para ele para perguntar sobre opções de pagamento. Juliana congelou por um segundo, a mão na porta da geladeira. Ah, querido, você não precisa se preocupar com isso. Eu cuido de toda a parte médica. É uma bagunça com o plano de saúde e os formulários. Você só ficaria estressado. Ela se virou com um sorriso largo, mas em seus olhos vi algo que gelou meu sangue. O olhar de alguém que acabou de ser pego e está se virando para arranjar uma desculpa. Na verdade, eu liguei para o plano de saúde hoje, continuei. Eles me disseram que a apólice da sua mãe foi cancelada há 8 meses por falta de pagamento. O silêncio que se seguiu esticou-se entre nós como um fio prestes a arrebentar. Juliana piscou 1, 2 vezes. Uma boa mentirosa teria uma história pronta, mas ela parecia genuinamente atordoada, como se tivesse levado um tapa. Isso não pode estar certo, ela finalmente murmurou. Eu tenho pago essas mensalidades todos os meses. Com que dinheiro? Perguntei, minha voz agora baixa. Porque eu verifiquei os extratos bancários, Juliana. R$ 3.000 por mês, supostamente para despesas médicas. Mas se não há cobertura, para onde todo esse dinheiro tem ido? A garrafa de água escorregou de suas mãos e rolou pelo chão. Nenhum de nós se moveu para pegá-la. Ela olhou para mim e, pela primeira vez desde que a conheci, vi medo de verdade em seus olhos verdes. Eduardo, eu posso explicar, disse ela, mas sua voz saiu pequena, incerta. Sim, porque eu tive uma conversa muito interessante no banco hoje, interrompi. Alguém tentou sacar R$ 5.000 da nossa poupança. Um homem que é a minha cara, acompanhado da minha esposa. E eu, coincidentemente, estava no escritório o dia todo. Ela afundou na cadeira à minha frente, bem em cima do suéter cinza. Ela nem pareceu notar ou fingiu não notar. Suas mãos tremiam e ela as juntou sobre a mesa. Isso é tudo um mal-entendido, gaguejou ela, falando rápido demais. Deve ser roubo de identidade. Alguém está usando nossas informações. Eu gentilmente afastei suas mãos e revelei o suéter. Isto é seu? Juliana ofegou, encarando a peça de roupa como se fosse uma cobra prestes a atacar. Eu nunca vi isso antes. Estava no meu armário, Juliana, atrás dos meus casacos, ao lado de uma calça jeans que não é minha, mas que me serviria perfeitamente. Alguém está guardando roupas em nossa casa, projetadas para se parecerem com as minhas. A resistência desmoronou de uma vez. Seus ombros caíram e ela cobriu o rosto com as mãos. Por um momento pensei que ela ia chorar, e apesar de tudo o que eu sabia, senti uma pontada de compaixão que doeu. Ela ainda era minha esposa, a mulher que eu amei por 5 anos. Vê-la desmoronar doía mais do que eu queria admitir, mas quando ela levantou a cabeça, não havia lágrimas, apenas uma espécie de resignação fria e calculada, como alguém decidindo quanto da verdade contar. Eduardo, você precisa entender uma coisa. Eu nunca quis que isso fosse tão longe. Até onde deveria ir? Perguntei com a garganta seca. Ela respirou fundo, de forma irregular. Meu irmão precisava de ajuda. Seu irmão? Encarei-a. Juliana, você me disse que era filha única, que seus pais morreram quando você era jovem e que só tinha sua mãe. Eu menti, respondeu ela secamente. Eu tenho um irmão gêmeo, Marcos. Nós tendemos a nos parecer muito com nossos parceiros. É algo que corre na minha família. Padrões genéticos fortes, minha mãe costumava dizer. Senti o mundo inclinar sob meus pés. Um gêmeo. Isso explicava o homem no banco. Aquele rosto quase idêntico ao meu, mas não exatamente. Onde ele está? Ele está morando com minha mãe nos últimos 2 anos. Perdeu o emprego, se meteu em problemas com dinheiro. Eu tive que ajudá-lo a se reerguer. E as despesas médicas, os 3.000 por mês? Era para ele, admitiu ela, sua voz ficando mais baixa. Para ele pagar suas dívidas, para recomeçar.
Eu sabia que você não entenderia. Você é tão cuidadoso com dinheiro? Então eu disse que eram para as contas médicas da mamãe. Senti como se estivesse caindo em um poço escuro e sem fundo. Sua mãe nem está doente. Sim, ela está, respondeu ela rapidamente. Mas não como eu te disse. Ela está doente de preocupação com o Marcos, com o que ele pode fazer se ninguém o ajudar. O que ele pode fazer? Do que você está falando? Marcos já fez isso antes, com outras pessoas. Ela finalmente confessou. Ele as estuda, aprende seus hábitos, suas rotinas. Ele se torna elas o suficiente para pegar o dinheiro delas. Agarrei a xícara de café em minhas mãos até meus nós dos dedos ficarem brancos. Você está me dizendo que seu irmão é um golpista profissional? Ele é meu irmão, respondeu ela, quase ofendida. Ele é meu gêmeo. Você não entende como é esse laço. Quando ele sofre, eu sofro. Se ele está em apuros, eu tenho que ajudá-lo. Pousei a xícara com cuidado, com medo de espatifá-la contra a parede. Há quanto tempo você o ajuda a me roubar, Juliana? Não é roubar, disse ela rapidamente. É um empréstimo. Ele sempre planejou te pagar de volta assim que estivesse estável. 3.000 por mês durante 2 anos são 72 mil reais. Explique-me como seu irmão desempregado planejava pagar isso de volta. Ela não respondeu, e em seu silêncio ouvi a verdade que ela não ousava dizer. Nunca houve a intenção de me pagar de volta. Isso sempre foi um roubo a longo prazo, e eu era o alvo perfeito. Como ele consegue se parecer tanto comigo? Perguntei, embora temesse a resposta. Ele é muito bom no que faz. Ele estuda fotos, pratica gestos. Ele até fez pequenas intervenções estéticas para ajustar certas características, e ele teve ajuda. Que tipo de ajuda? Eu dei a ele informações sobre você. Sua agenda, suas manias, seus detalhes pessoais, coisas que uma esposa sabe sobre seu marido. A traição doeu mais do que qualquer golpe físico. Eu havia confiado a essa mulher cada canto da minha vida. Meus medos, minhas rotinas, meus sonhos. Ela havia arquivado tudo para entregar a um criminoso. A funcionária do banco disse que houve outras tentativas nos últimos 18 meses. Quantas vezes vocês fizeram isso? Começamos com pequenas quantias, murmurou ela. 500 aqui, 1.000 ali, sempre quando você estava em viagem ou trabalhando até tarde. Eu me certificava de que Marcos soubesse sua agenda. Levantei-me da cadeira com um salto. Ela rangeu no chão. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde se sentar à minha frente todas as manhãs, me beijar todas as noites, dormir ao meu lado, sabendo o que estava fazendo? Pela primeira vez, seu rosto realmente se partiu. Eu te amo. Eduardo, eu amo de verdade. A coisa com o Marcos é complicada. É uma obrigação familiar. Não tem nada a ver com o que sinto por você. Sua obrigação familiar era esvaziar minha poupança. Era para acabar quando ele tivesse o suficiente para se mudar para outro país. Mas ele sempre precisava de um pouco mais. Mamãe disse que ele estava prestes a dar a volta por cima e eu pensei, só mais uma vez. E então paramos. Caminhei até a janela da cozinha e olhei para o pequeno jardim que plantamos juntos, o conjunto de pátio que compramos para churrascos de verão. Tudo parecia normal, mas nada era real. Onde ele está agora? Eu não sei. Depois do banco deveríamos conversar, mas ele não entrou em contato. E sua mãe? Ela está envolvida nisso, ou também é uma vítima? Ela nos criou para cuidarmos um do outro, sussurrou ela. Ela sempre protegeu o Marcos, sempre inventou desculpas para ele. Ela sabia o que estávamos fazendo. Encarei-a. Nós. Você fala como se você e seu irmão fossem igualmente culpados. Vocês são. Você escolheu isso, Juliana. Você escolheu trair seu marido para ajudar seu irmão delinquente a roubar o homem que você dizia amar. Ela começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas. Eu sei como soa, mas você não entende como é ver alguém que você ama tão desesperado. Pensei que poderia ajudá-lo e protegê-lo ao mesmo tempo. Me proteger?
Você está me roubando há 2 anos. Eu o impedi de levar tudo de uma vez. Eu me certifiquei de que ele só pegasse quantias que você não notaria imediatamente. Eu precisava de tempo para encontrar outra solução. A lógica absurda de sua proteção me atingiu com força. Em sua mente, ela estava me fazendo um favor, roubando-me lentamente em vez de me liquidar de uma só vez. Quero que você vá embora, disse eu de repente com muita calma. Agora mesmo. Eduardo, por favor, me deixe explicar tudo. Deixe-me ajudá-lo a entender. Você já explicou o suficiente. Faça uma mala e vá para a casa de quem você quiser. Você não vai dormir aqui hoje à noite. Preciso de tempo. Ela enxugou as lágrimas e assentiu. Posso voltar amanhã? Podemos conversar quando você estiver mais calmo. Eu não sei, respondi honestamente. Agora, eu não sei de nada. Enquanto ela juntava suas coisas e ia para a porta, eu me perguntava o que mais eu não sabia, que outras mentiras ela me contou, que outros segredos ela guardava. Mas o que mais me assustava era outra coisa, a sensação de que isso ainda não tinha acabado, que Marcos, onde quer que estivesse, também não tinha terminado comigo. Naquela noite, não dormi. Como poderia? Cada rangido do assoalho me fazia pular. O suéter cinza e a calça jeans ainda estavam sobre a mesa, um lembrete de que um estranho usara minha casa para se passar por mim. Às 3 da manhã, desisti. Fiz café e decidi que, se quisesse respostas de verdade, teria que encontrá-las sozinho. Fui ao pequeno escritório, onde Juliana cuidava da maior parte de nossa papelada. Eu sempre fui grato por isso. Ela era organizada, detalhista, e eu confiava nela para gerenciar tudo, seguro, impostos, a hipoteca. Agora, essa confiança parecia o maior erro da minha vida. O arquivo de metal estava trancado. Em 5 anos, nunca o vi trancado. Ela uma vez brincou que era para impedir que ladrões roubassem os papéis da hipoteca, e eu ri, não era mais engraçado. Levei 20 minutos para encontrar a chave escondida no fundo de sua caixa de joias, atrás de um par de brincos que eu lhe dera. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o arquivo. A primeira pasta estava rotulada como despesas médicas, com a caligrafia impecável de Juliana. Dentro havia dezenas de faturas supostamente emitidas pelo consultório do Dr. Martins. Fisioterapias, especialistas, visitas ao pronto-socorro. Os valores eram impressionantes. 3 leis, $200 aqui, 2, 800 ali, 4, 100 em outra folha. Mas algo estava errado. O papel timbrado nos documentos estava ligeiramente desalinhado. A fonte não correspondia à do site da clínica, que verifiquei no meu celular. Os números das faturas seguiam um padrão perfeito demais. Não eram faturas reais, eram falsificações. A segunda pasta era ainda pior. Administração de imóveis, dizia o rótulo. Dentro havia documentos que eu nunca tinha visto. Uma escritura de transferência de imóvel para nossa casa datada de 6 meses antes, afirmando que a propriedade havia sido transferida de nossos 2 nomes apenas para o nome de Juliana. Abaixo havia um contrato de refinanciamento de hipoteca no valor de 190, 0,0 contra o patrimônio da casa. Olhei para a assinatura no final do documento. Parecia muito com a minha, era quase idêntica. Mas eu nunca assinei aquele papel. Nunca. A casa em que vivi por 8 anos, aquela que comprei 2 anos antes de conhecer Juliana, não era mais legalmente minha. A terceira pasta fez meu sangue gelar. Dentro, havia cópias de documentos de identificação, em nome de Marcos Rios, uma CNH, um CPF, um passaporte, até uma certidão de nascimento. A foto na CNH era o rosto que eu vira na cópia do banco, o homem que se parecia comigo. Grampeado a esses documentos, havia uma nota na caligrafia de Juliana. Cronograma de prática. Eduardo sai para o trabalho às 7h45 de segue a Sex. Academia, Teriqui às 18h30. Viagens de negócios, primeira semana de cada mês.
Restaurantes favoritos, cantina romana nas noites de sexta, café do ponto nas manhãs de sábado, prática de assinatura no verso. Virei a página e quase a deixei cair. Do outro lado, alguém vinha praticando minha assinatura repetidamente, cada linha mais parecida com a anterior. No final da página estava meu nome completo, Eduardo Miguel Matos. Repetido dezenas de vezes em uma imitação perfeita. Havia mais, uma espécie de cronograma elaborado por Juliana, com datas e fases que remontavam a 2 anos. Meses 1-3, coleta de informações, ganhar confiança e estabelecer rotinas diárias. Meses 4-8, copiar documentos importantes e estabelecer padrões bancários. Meses 9-12, pequenos saques para testar a segurança e os tempos de reação. Meses 13-18, aumentar os valores e construir a narrativa da emergência médica. Meses 19-24, transferência de propriedade e extração de capital. Preparar a fase final. Mês 25+, transferência total de ativos e realocação. Era um plano detalhado para roubar minha vida inteira, escrito pela mão da minha própria esposa. Abaixo, em uma caligrafia diferente e mais agressiva, alguém havia acrescentado: se Eduardo suspeitar antes da conclusão, ativar plano de contingência, fazer parecer um acidente. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei os papéis. Eles não estavam apenas planejando me deixar sem nada. Se eu chegasse perto demais da verdade, eles planejavam me matar. Peguei meu telefone e disquei o número que Marta me dera, mesmo sendo quase 4 da manhã. Caiu na caixa postal e deixei uma mensagem pedindo que ela me ligasse assim que pudesse. Então disquei 190. 190. Qual a sua emergência? Quero denunciar roubo de identidade, fraude. Engoli em seco. E possivelmente uma conspiração para me assassinar. A policial que veio à minha casa se chamava Laura Cunha, uma detetive da polícia. Um rosto sério na casa dos 40, com olhos aguçados e um tom direto. Ela se sentou comigo na mesa da cozinha, enquanto eu lhe mostrava cada documento e contava tudo. Senhor Matos, disse ela quando terminei, o senhor tem sorte de ter encontrado isso a tempo. De acordo com este cronograma, o senhor estava muito perto da fase final. O que essa fase final inclui? O desaparecimento total de seus bens e, pelo que está implícito aqui, possivelmente seu próprio desaparecimento? Levamos esse comentário de fazer parecer um acidente muito a sério. Fotografia após fotografia, ela colocou tudo em sacos de evidências. Teremos que coordenar isso com a Polícia Federal. A fraude interestadual, roubo de identidade, conspiração, isso é muito maior do que um simples caso local. E Juliana e o irmão dela. Buki, vamos emitir um alerta de busca para ambos. O senhor tem alguma ideia de onde eles possam estar? Pensei a respeito. Em 5 anos de casamento, Juliana quase nunca falou sobre amigos ou familiares além da mãe e daquele irmão inexistente. Ela sempre dizia que era muito reservada e preferia círculos pequenos. Agora eu entendia que era porque ela estava mentindo sobre toda a sua vida. Eu tenho o endereço do apartamento da mãe dela, disse eu, e o entreguei a ela, embora agora nem soubesse se era real. Quero que o senhor entenda uma coisa, senhor Matos, acrescentou a detetive. As pessoas que fizeram isso com o senhor são criminosos muito sofisticados. Isso não é um ato desesperado. É uma operação de longo prazo projetada para esvaziar sua conta e, se necessário, apagá-lo do mapa. Há quanto tempo o senhor acha que eles fazem isso? Pela organização que vemos aqui e pela qualidade dos documentos falsificados, está claro que esta não é a primeira vez deles. É muito provável que existam outras vítimas que nem sabem que foram roubadas ainda. Quando ela saiu, sentei-me sozinho no que eu não sabia mais se podia chamar de minha casa, tentando processar tudo. A mulher que amei por 5 anos era uma criminosa profissional.
A vida que construímos era uma mentira cuidadosamente elaborada. Até o teto sobre minha cabeça havia sido tirado de mim com papéis falsos. Mas o que mais me aterrorizava era o quão perto eu cheguei de perder tudo, incluindo minha vida. Se o banco não tivesse me ligado, se Marta não tivesse suspeitado, se eu não tivesse encontrado aqueles documentos, eu provavelmente teria morrido em algum acidente. Apenas mais uma vítima em um plano que certamente já havia ceifado outras vidas. O telefone tocou pouco depois das 7 da manhã. Era Marta. Senhor Matos, recebi sua mensagem. O senhor está bem? Estou vivo, o que é mais do que eu esperava ontem, respondi, e contei a ela o que havia descoberto. Meu Deus, ela sussurrou. Há outra coisa que o senhor precisa saber. Eu estava investigando as coisas depois que o senhor saiu e encontrei tentativas semelhantes em outros bancos da região. Nomes diferentes, rostos diferentes, mas o mesmo padrão. Casais onde um cônjuge gradualmente ganha acesso a todas as informações financeiras do outro. Então, um homem que se parece notavelmente com a vítima aparece. Quantos casos? Pelo menos 3 que pude verificar. E, senhor Matos, em 2 desses casos, o titular original da conta morreu em um acidente, pouco depois de grandes somas de dinheiro serem retiradas. Senti o mundo girar ao meu redor, 2 pessoas mortas. 2 homens que certamente confiaram em suas esposas, assim como eu confiei em Juliana, e que nunca souberam que estavam sendo preparados para o assassinato até ser tarde demais. Há mais uma coisa, continuou Marta. Verifiquei sua conta esta manhã e houve outra tentativa de acessá-la na noite passada, às 3h17 da manhã. Alguém tentou transferir toda a sua poupança de aposentadoria para uma conta no exterior. A transferência não foi concluída, não é? Depois de ontem, congelamos todas as transações. Mas, senhor Matos, eles não desistiram. Eles ainda estão tentando roubá-lo, mesmo depois que o plano foi exposto. Pensei no cronograma que havia encontrado. Eles investiram 2 anos para destruir minha vida. Não iriam recuar facilmente. Eles continuariam vindo atrás de mim até conseguirem o que queriam, ou até que alguém os detivesse. O que eu faço agora? Perguntei. Vá para um lugar seguro e deixe a polícia cuidar disso, ela me disse. Mas entenda isso. Eles estão desesperados agora. O plano deles falhou, a cobertura deles foi descoberta e eles não têm nada a perder. Isso os torna extremamente perigosos. Desliguei e entendi que não estava mais seguro em minha própria casa. Essas pessoas sabiam cada detalhe da minha rotina. A que horas eu saía, quando voltava, onde guardava minhas coisas. Eles sabiam quando eu estava mais vulnerável. E agora sabiam que eu sabia a verdade. Fiz uma mala rápida com documentos importantes e algumas roupas e fui para um hotel do outro lado da cidade. Paguei em dinheiro e dei um nome falso, assim como naqueles filmes que sempre pareciam tão exagerados. Sentei-me na cama do quarto anônimo, olhando para o estacionamento pela janela e me perguntando o que eu tinha feito de errado na minha vida para não ver o que estava bem na minha frente. Como eu poderia viver com alguém por 5 anos sem saber quem ela era? Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais claro ficava. Juliana não apenas fingiu me amar. Ela me estudou. Ela aprendeu minhas fraquezas, meus pontos cegos, minha capacidade de confiar. Cada beijo, cada conversa, cada momento íntimo era para ela um exercício de coleta de dados. Eu tinha me casado com uma predadora disfarçada de mulher ideal. Fiquei naquele hotel por 3 dias, assustado com cada barulho no corredor, verificando a tranca a cada poucas horas. A detetive Cunha me ligava 2 vezes por dia com atualizações, mas não tinha boas notícias. Juliana e Marcos haviam desaparecido. O endereço da mãe acabou sendo um apartamento que estava vago há 6 meses. A conta para a qual tentaram transferir o dinheiro foi encerrada horas depois, e o rastro esfriou ali. Mas no terceiro dia, a ligação foi diferente.
Senhor Matos, precisamos nos encontrar. Há algo que o senhor precisa ver e não quero explicar por telefone. Nos encontramos em um café no centro, longe de qualquer lugar que Juliana conhecesse. A detetive Cunha parecia exausta. Ela carregava uma pasta grossa nas mãos. Estivemos investigando os outros casos, disse ela ao se sentar, e descobrimos algo maior do que pensávamos. Ela abriu a pasta e colocou várias fotografias na minha frente. O senhor reconhece alguma dessas pessoas? Eram 3 casais aparentemente felizes. Em cada foto, as mulheres eram diferentes. Cores de cabelo diferentes, estilos diferentes, rostos diferentes. Mas havia algo em seus olhos que parecia familiar, um brilho calculista, muito semelhante ao que eu agora via em minhas memórias de Juliana. Não os conheço, respondi. Olhe para os homens. Estudei seus rostos e meu estômago se contraiu. Todos eles se pareciam, não idênticos, mas compartilhavam a mesma estrutura óssea, as mesmas características básicas, como se fossem irmãos. São todos o Marcos? Perguntei. Acreditamos que sim. Achamos que Marcos Rios, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro, vem assumindo identidades diferentes e escolhendo vítimas com um perfil muito específico. Homens financeiramente estáveis, socialmente isolados e com uma natureza confiante. Ela pegou outro conjunto de documentos. E as mulheres também não parecem aleatórias. Acreditamos que sejam a mesma pessoa. Olhei para ela, confuso. Como assim a mesma? Cirurgia estética, tinturas de cabelo, lentes de contato coloridas, até pequenas alterações dentárias, respondeu ela. A mulher que o senhor conhecia como Juliana já foi casada pelo menos 4 vezes com nomes diferentes. Em cada casamento, ela e Marcos passam 2 ou 3 anos preparando o marido, depois esvaziam suas contas e desaparecem. O café na minha xícara estava frio, mas eu não conseguiria engoli-lo de qualquer maneira. Você está dizendo que meu casamento inteiro foi uma atuação? Mais do que uma atuação. Um trabalho profissional. Acreditamos que o senhor foi escolhido de propósito. A casa que comprou há 8 anos, seu emprego, seus hábitos. O senhor se encaixava perfeitamente no perfil de vítima deles, explicou ela. Olhe para isso. Ela me mostrou um cronograma que remontava a 7 anos. Achamos que eles o observam há mais tempo do que imagina. Provavelmente já sabiam quem o senhor era quando coincidentemente conheceu Juliana naquela livraria. Lembrei-me da cena. Nós 2 pegando o mesmo livro ao mesmo tempo, o riso dela, o convite para um café para discuti-lo. Eu havia interpretado como um encontro fofo de filme. Acabou sendo um teste de elenco. O que aconteceu com os outros homens? Perguntei, temendo a resposta. Roberto Melo, 51 anos, morreu em um suposto acidente de carro 6 meses depois que sua esposa esvaziou a conta conjunta. David Pires, 47, aparente suicídio por afogamento 3 semanas depois de descobrir que sua esposa havia transferido a casa para o nome dela. Miguel Tavares, 53, ataque cardíaco durante uma discussão sobre dinheiro. Mas a autópsia mostrou vestígios de um medicamento cardíaco em níveis inconsistentes com um tratamento normal. Eles os mataram, sussurrei. Ainda não podemos provar em todos os casos, mas sim é o que acreditamos, respondeu ela. O padrão se repete. Quando o homem descobre o roubo ou começa a suspeitar, ele morre em circunstâncias que parecem acidentais ou naturais. Quão perto eu estive! Vendo o plano que encontramos em sua casa e a tentativa de esvaziar seu fundo de aposentadoria depois que tudo foi exposto, eu diria que o senhor estava há semanas do seu acidente. A detetive se inclinou para mim, sua expressão grave. Há mais. Encontramos evidências de que eles estavam preparando algo muito específico para o senhor. Ela tirou mais um documento. Encontramos isso em um depósito alugado com identidades falsas. Li a nota, escrita pela mão de Juliana, e minha visão ficou turva de raiva.
Apólice de seguro de vida, E, 250. Dos zeros. Cláusula de acidente paga o dobro. Plano, acidente de caça na viagem anual à cabana. Marcos será o parceiro testemunha de caça. Tiro limpo, sem sinais de luta. História, rifle disparou enquanto ele o limpava. J consola viúvo, ajuda a processar a herança. Pousei o papel na mesa com medo de rasgá-lo. Eles iam me matar na viagem de caça no próximo mês, murmurei. Exatamente. Marcos ia se apresentar como um novo amigo com paixão pela caça. Ele teria sido a única testemunha do seu acidente. Juliana receberia o seguro de vida, herdaria o que restasse de seus bens e então ambos desapareceriam para recomeçar. Quantas pessoas mais eles mataram? Não sabemos. Estamos trabalhando com as autoridades federais para reconstruir o histórico deles nos últimos 10 anos, respondeu ela. Mas acreditamos que o senhor pode ser a primeira vítima a descobrir a verdade a tempo de detê-los. E agora eles sabem que ainda estou vivo, sabem que tenho provas. Exatamente, eles não podem simplesmente desaparecer e recomeçar. O Senhor é o único que pode ligá-los aos outros crimes. Eles não vão deixá-lo em paz. O que você quer dizer? Queremos usá-lo como isca. Olhei para ela, sem acreditar no que estava ouvindo. Desculpe, eles virão atrás do Senhor mais cedo ou mais tarde. Eles têm que vir. Em vez de esperar que eles escolham a hora e o local, preferimos controlar a situação, armar uma armadilha e pegá-los em flagrante. A ideia me gelou, mas entendi a lógica. Que tipo de armadilha? O senhor voltará para sua casa e retomará sua rotina normal, mas com proteção disfarçada. Quando eles tentarem se aproximar, estaremos prontos. E sim, há um risco, mas se não os pararmos agora, eles continuarão repetindo o mesmo padrão com outros homens. Pensei em Roberto, Davi, Miguel, homens que provavelmente amaram a pessoa errada, assim como eu. Se eu fizer isso, quais são as chances de vocês os pegarem? Altas. Eles estão desesperados, e criminosos desesperados cometem erros. Estaremos prontos. Passei quase 1 hora pensando nisso. Eu poderia desaparecer, mudar de cidade, de nome, viver o resto da minha vida olhando por cima do ombro e deixar outros morrerem. Ou eu poderia confiar na detetive e colocar minha vida em risco para detê-los. O que exatamente eu teria que fazer? Voltar para sua casa, respondeu ela. Seguir o máximo possível a rotina que Juliana escreveu em suas anotações. Trabalho, academia, cafeteria. Montaremos vigilância, agentes disfarçados como vizinhos, câmeras, botões de pânico. No momento em que eles fizerem um movimento, nós agiremos. Naquela mesma tarde, deixei o hotel e voltei para a casa pela primeira vez em 3 dias. Por fora, parecia a mesma, mas ao cruzar o umbral, senti como se estivesse entrando em um lugar estranho. Cada objeto me lembrava de Juliana. O sofá, a mesa, o quarto onde planejaram me matar. A detetive Cunha me apresentou aos agentes que me vigiariam. O agente Garcia se passaria por um novo vizinho do outro lado da rua. O agente Domingues estaria em uma van disfarçada de serviço de TV a cabo no final da rua, e o agente Guzmão seria minha sombra, me seguindo à distância. Eles provavelmente vão te observar por alguns dias antes de fazerem algo, explicou a detetive. Vão querer ter certeza de que você não tem proteção e que está seguindo sua rotina habitual. A chave é agir normalmente. Naquela primeira noite, mal preguei o olho. Cada barulho do lado de fora da janela me fazia apertar o botão de pânico. Mas o amanhecer chegou sem incidentes e eu me forcei a seguir minha rotina. Chuveiro, café, notícias rápidas, carro às 7h45. No escritório, tentei me concentrar, mas uma parte da minha mente estava sempre em outro lugar. Eles estavam me observando. Eles já estavam planejando seu próximo movimento. Nos dias seguintes, o medo começou a se transformar em outra coisa: raiva.
Eles não haviam apenas roubado meu dinheiro, eles haviam roubado 5 anos da minha vida. Tinham me feito acreditar em um amor que não existia. Tinham planejado meu assassinato em detalhes. Comecei a querer que eles viessem. Eu precisava vê-los cair. Por 5 dias, nada aconteceu. Trabalho, casa, academia, café, exatamente como Juliana detalhou para o treinamento de Marcos. Eu esperava ver um rosto familiar entre os transeuntes, um carro suspeito, mas nada. O agente Garcia se instalou do outro lado da rua como um contador divorciado, trabalhando de casa. A van de TV a cabo do agente Domingues se tornou parte da paisagem com seus cones laranja e licença na janela. No 6º dia, algo mudou. Ao sair de casa para o trabalho, vi um carro novo estacionado 3 casas abaixo, um sedã cinza com vidros escuros, do tipo que não chama a atenção. Ao passar por ele, pensei ter reconhecido a silhueta do motorista. Quando cheguei ao escritório, liguei para a detetive. Há um sedã cinza na minha rua, disse a ela. Placa ED74 na 92. Entendido, respondeu ela enquanto digitava. Mantenha a calma. Se forem eles, estamos prontos. O sedã havia desaparecido quando voltei naquela tarde, mas eu sabia que eles estavam me observando, verificando minha agenda, garantindo que eu estava realmente sozinho. Naquela noite, a detetive confirmou o que já suspeitávamos. O carro está registrado em nome de uma empresa inexistente. Papéis falsos, seguro falso, provavelmente placas roubadas. São eles. Agora esperamos que eles façam o próximo movimento. Eles não farão nada hoje. Vão querer te observar por mais alguns dias. Mas, Sr. Matos, quando eles agirem, será rápido. Eles não podem se dar ao luxo de prolongar isso. O 2º dia de vigilância foi pior. O sedã reapareceu com uma placa diferente. Eu o vi me seguindo à distância para o trabalho. O vi no estacionamento da academia, um pouco mais longe no supermercado. Eles nem estavam tentando se esconder completamente. Queriam que eu soubesse que estava sendo observado, que me sentisse encurralado. Mas eles não sabiam que toda vez que eu os via, ativava o pequeno botão no meu chaveiro para que os agentes pudessem rastrear seus movimentos. No 3º dia, o padrão mudou novamente. Eu estava no meu escritório quando minha secretária Lúcia bateu na porta. Senhor Matos, há uma mulher aqui para vê-lo. Ela diz que é sua esposa. Um vazio se abriu no meu estômago. Como ela é? Loira, olhos verdes, muito bonita. Parece preocupada. Juliana estava aqui, no meu local de trabalho, arriscando ser vista. Ela tinha que estar desesperada ou ter um plano que eu ainda não conseguia ver. Diga a ela que já vou, respondi, e apertei o botão de pânico no meu bolso. Caminhei em direção à recepção, minhas pernas pesadas. Lá estava ela, sentada em uma poltrona de couro, parecendo vulnerável, com os olhos marejados. O papel perfeito de uma esposa preocupada. Mas agora eu sabia o que procurar. A maneira como seus olhos varriam a sala, localizando saídas, o posicionamento estratégico de sua bolsa. Eduardo, disse ela quando me viu levantando-se. Graças a Deus. Estive tão preocupada com você. Fiquei perto do balcão onde Lúcia podia ouvir. O que você quer, Juliana? Conversar, consertar isso, respondeu ela, dando um passo em minha direção. Podemos falar em particular, por favor? Não. O que quer que você tenha a dizer, diga aqui. Sua expressão rachou por um segundo, revelando a frustração sob a máscara de angústia. Eduardo, você não entende no que está se metendo. Há pessoas muito perigosas envolvidas em tudo isso. Se você não retirar as queixas, eles vão te machucar. Quase ri da audácia. Ela estava me ameaçando enquanto fingia me proteger. Que pessoas? Marcos não é quem você pensa que ele é. Ele não é apenas meu irmão. Ele trabalha para gente muito ruim. E como este trabalho deu errado, eles estão culpando ele. Eles querem limpar a bagunça. Isso inclui qualquer um que possa identificá-lo.
Era uma história inteligente. Ela se apresentava como uma vítima presa entre criminosos e tentando me salvar. Se eu não tivesse visto os documentos, talvez tivesse caído nessa. O que eu devo fazer? Retire as queixas, diga à polícia que foi um mal-entendido, pegue o dinheiro que lhe resta e desapareça por um tempo. Eu posso te ajudar a recomeçar em outro lugar, um lugar onde você estará seguro. E você? Eu também vou desaparecer. Seguiremos caminhos separados. É a única maneira de te manter vivo. Olhei para ela com uma mistura de nojo e exaustão. Você ainda está mentindo. Eduardo, por favor, chame o que sentiu por mim do que quiser. Interrompi. Mas amor não se demonstra planejando o assassinato de alguém. Por um instante, seus olhos se transformaram em gelo. A máscara de esposa preocupada caiu e a profissional permaneceu. Você está cometendo um erro muito sério, disse ela. Um erro perigoso. O único erro foi confiar em você. Eu te amei à minha maneira, sussurrou ela. Se eu fosse outra pessoa, outra mulher, talvez pudesse ter te amado de verdade. Mas você não é, respondi. Você é exatamente quem escolheu ser. Ela ficou em silêncio. Então pegou sua bolsa. Adeus, Eduardo. Espero que você sobreviva ao que está por vir. Observei-a sair para o estacionamento, onde eu quase podia imaginar Marcos esperando por ela. Voltei ao meu escritório e liguei para a detetive. Ela esteve aqui, disse eu. Juliana veio ao escritório. Nós sabemos. Nós a seguimos da sua casa. Agora mesmo ela está em um Honda azul com Marcos, indo para o sul na rodovia. Temos unidades rastreando-os. Ela me avisou que se eu não retirar as queixas, eles vão me machucar. Confirmado, disse a detetive. Eles estão desesperados. Isso significa que agirão em breve, provavelmente esta noite. Enquanto dirigia para casa, senti o fim se aproximando. Depois de 5 anos de casamento, 2 anos de roubo e um plano detalhado para me matar, tudo seria decidido em questão de horas. Naquela noite, a casa parecia diferente, mais vazia, mais ameaçadora. Cada sombra parecia esconder algo. Fiz um jantar leve que mal toquei. Liguei a TV e fingi assistir ao noticiário. Mas, na verdade, estava apenas observando as portas e janelas. Às 21 horas, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Olá, Eduardo. A voz de Marcos era grave, confiante. Gostou da conversa com minha irmã? O que você quer? Que você entenda uma coisa. Fomos muito pacientes com você, muito compreensivos, mas tudo tem um limite. Não tenho medo de você. Ele riu, um som sem humor. Deveria ter. Você sabe o que aconteceu com Roberto Melo, Davi Pires e Miguel Tavares? Os nomes dos homens mortos me perfuraram. Vocês os mataram. Fizemos o que era necessário, e se você não parar de se meter nos nossos negócios, faremos o que for necessário com você. A polícia está ouvindo esta chamada, disse eu. Não, não está. Usamos equipamentos que impedem o rastreamento. Agora ouça, Eduardo. Você vai sair de casa em exatamente 10 minutos. Vai entrar no seu carro e dirigir até o endereço que vamos te enviar por mensagem. Você vem sozinho e traz todas as provas que acha que tem contra nós. E se eu não for? Então nós iremos até você, e eu prometo não será rápido. Ele desligou. A mensagem chegou segundos depois com um endereço que eu não reconheci. Encarei a tela, com as palmas das mãos suando. Eles queriam um confronto cara a cara, para terminar isso nos termos deles. O que eles não sabiam era que minha casa estava cercada por agentes. Apertei o botão de pânico e esperei. Senhor Matos, a detetive atendeu. Nós ouvimos tudo. Não vá para esse endereço, é uma armadilha. E se eles vierem aqui? Então estaremos prontos, confie em nós. Isso está prestes a acabar. Desliguei e sentei-me na sala, ouvindo o silêncio. Às 21h47, 10 minutos após a ligação, ouvi um som que me gelou até os ossos. O arranhar suave de alguém arrombando a fechadura da porta da frente. Apertei o botão de pânico 3 vezes seguidas.
O sinal que a detetive me dissera para usar se eles entrassem. Movi-me, agachado, em direção à cozinha, evitando as janelas. Os agentes estariam se movendo, mas eu não sabia quanto tempo levaria, ou se chegariam a tempo. O barulho parou por um momento. Silêncio absoluto. Então, o clique quase inaudível da fechadura cedendo. Peguei uma faca do bloco no balcão. Minhas mãos tremiam tanto que quase a derrubei. Pela janela da cozinha, eu podia ver a casa do agente Garcia, mas não havia movimento. Eduardo, a voz de Juliana chamou suavemente do hall de entrada. Sabemos que você está aqui, só queremos conversar. Fiquei pressionado contra a parede, fora de sua linha de visão. Isso não precisa terminar mal, continuou ela, movendo-se lentamente pelo corredor. Podemos consertar isso. Passos mais pesados soaram na sala. Marcos se movia metodicamente. Ele abriu um armário, olhou debaixo do sofá, verificando a casa com a frieza de quem já fez isso antes. Eduardo, disse ele, mais perto agora, encontramos seu pequeno botão de pânico na mesa da sala. Muito atencioso da sua parte deixá-lo onde pudéssemos ver. Meu estômago afundou. Eu fui tão cuidadoso, mas devo tê-lo deixado lá quando fui pegar a faca. Eles sabiam que eu tinha pedido ajuda. A polícia não está vindo, disse Juliana. E desta vez ela soou quase compassiva. Nós interceptamos suas comunicações. Fizemos eles acreditarem que você não queria mais proteção, que queria lidar com isso sozinho. Ninguém está vigiando sua casa. Não podia ser verdade. Ou podia. A detetive prometeu que estariam do lado de fora, prontos, mas não havia sirenes, nem batidas na porta, nem luzes. Você está mentindo, consegui dizer. Estou. Marcos estava agora na porta da cozinha. Eu podia ver sua sombra projetada na parede. Verifique seu celular. Alguma mensagem dos seus amigos policiais? Instintivamente, olhei para a tela. Nada. Nenhuma chamada, nenhuma mensagem. Ou a polícia estava jogando um jogo muito inteligente, ou eles estavam dizendo a verdade. Saia, Eduardo, disse Juliana. Só queremos conversar. Saí da cozinha com a faca na mão. Na minha frente estavam duas pessoas que eram ao mesmo tempo familiares e estranhas. Ver Marcos pessoalmente era como olhar em um espelho distorcido. Ele tinha minha altura, minha constituição e características quase idênticas, ajustadas para maximizar a semelhança. Mas seus olhos eram diferentes, frios, vazios. E Juliana parecia exatamente a mulher por quem me apaixonei. Apenas seus olhos haviam perdido todo o calor. Aí está ele, disse ela com um sorriso sem humor. Meu marido, ex-marido. Corrigi, surpreso com a firmeza da minha voz. Tecnicamente, sim, já que você estava com tanta pressa para se divorciar de mim. Ela retrucou. Mas não terminamos nossa conversa. Você nos causou muitos problemas, Eduardo, acrescentou Marcos. Você sabe quanto dinheiro perdemos por sua causa? Tanto quanto vocês roubaram de mim, suponho. Ele riu, um som desagradável. Nós não roubamos, nós trabalhamos. Você sabe o quão difícil é viver com alguém por 5 anos, fingindo amor todos os dias? Fazendo o café da manhã dele, ouvindo suas reclamações, atendendo a todos os seus caprichos. É um trabalho de tempo integral. Foi uma performance impecável, concedi, olhando para Juliana. Muito convincente. Obrigada. Ela sorriu, quase orgulhosa. Tive muita prática. Cada marido me ensina algo novo sobre o que os homens querem ouvir. Quantos já foram? Você foi o número 7, respondeu Marcos. E o mais complicado, a maioria deles é tão desesperada por afeto que acredita em qualquer coisa. Mas você era observador, desconfiado. Tivemos que trabalhar mais. Por que eu? Por que me escolheram? Você tinha dinheiro, mas não tanto a ponto de chamar atenção, explicou Juliana. Um emprego estável, mas pouca família por perto para fazer perguntas. E você estava sozinho, Eduardo, tão sozinho que se apaixonou pela primeira mulher que lhe deu um pouco de atenção.
Doeu porque era verdade. Eu estava sozinho quando a conheci, e ela me deu exatamente o que eu precisava. E você tinha uma bela apólice de seguro de vida, acrescentou Marcos. 250 mil, com uma cláusula de pagamento em dobro se a morte fosse acidental. Aquela viagem de caça que você estava planejando teria sido perfeita para nós. Mas, claro, você tinha que ir e estragar tudo. Desculpe por não morrer no prazo, cuspi. A conversa acabou, disse ele, puxando uma pistola prateada de dentro do casaco. Estamos com pressa. Ele a apontou para o meu peito. Juliana falou em seu tom afetuoso. Apenas faça o que eu peço. Eis o que vai acontecer. Você virá conosco e vamos encenar um suicídio muito convincente. Depressão pelo divórcio, estresse financeiro, vergonha de ter sido enganado. É uma história que se encaixa perfeitamente. E se eu não for, então vamos encenar do mesmo jeito, respondeu Marcos, erguendo a arma. Mas vai doer mais. Olhei para o cano da arma, depois para seus rostos, e senti algo estranho. Alívio. Não porque eu quisesse morrer, mas porque as mentiras finalmente haviam acabado. Sabe qual é a parte mais irônica? Disse eu. Eu realmente te amei, Juliana. Realmente acreditei que você me amava também. A expressão dela suavizou um pouco. À minha maneira eu amei. Você era gentil, generoso, confiante. Se eu fosse uma pessoa diferente, com uma vida diferente, talvez pudesse ter ficado com você de verdade. Mas você não é, repeti. Você é exatamente quem precisa ser para fazer o que faz. Marcos apertou o gatilho da arma. Acabou. Naquele momento, a casa mergulhou em completa escuridão. Um apagão total. Ninguém se moveu por um segundo. Então, o caos explodiu. Ouvi Juliana ofegar, Marcos xingar e 2 tiros ecoaram na sala. Joguei-me no chão e rolei para trás do sofá buscando qualquer cobertura. Polícia Federal, larguem as armas. A voz veio de fora amplificada. Eduardo Matos, se pode nos ouvir, fique no chão. Vários holofotes potentes iluminaram a casa pelas janelas. Vozes gritando ordens, vários passos, a porta da frente arrombada e uma equipe de agentes de preto invadindo como uma onda. Ouvi um terceiro som agudo, como o de um taser disparando. Esquerda livre, direita livre, 2 suspeitos no chão. Não me movi até que alguém tocou meu ombro. Senhor Matos, o senhor está ferido? Era o agente Guzmão, minha sombra da semana anterior. Ele me ajudou a levantar. Marcos estava de bruços no chão da cozinha, com as mãos algemadas para trás, um fio de sangue escorrendo do nariz. A pistola jazia a vários metros de distância. Juliana estava sentada contra a parede, também algemada. O rosto, uma máscara de incredulidade, incapaz de processar como tudo deu errado. Como? Ela olhou para mim, incrédula. Como você soube? O botão de pânico funciona muito bem, disse o agente Guzmão antes que eu pudesse responder. E estivemos aqui o tempo todo. Mas nós interceptamos suas comunicações, gaguejou ela. Vocês não interceptaram nada, corrigiu a detetive Cunha, entrando na sala com uma expressão satisfeita. Nós deixamos vocês acreditarem que sim. Queríamos que tivessem certeza de que estavam no controle. Que pensassem que Eduardo estava sozinho e desprotegido. Existem outros, rosnou Marcos se debatendo. Vocês não têm ideia. Eles virão atrás de vocês. Na verdade, nós temos uma ideia, respondeu a detetive, erguendo uma pasta grossa. Enquanto vocês 2 estavam ocupados com o Eduardo, prendemos 6 membros da sua rede em 4 estados diferentes. A operação de vocês acabou. O olhar de choque no rosto de Juliana quase compensou 5 anos de mentiras. Enquanto a conduziam para a porta, ela parou por um momento e olhou para mim. O que eu te disse era verdade, Eduardo, murmurou ela. Se eu fosse outra pessoa, poderia ter te amado de verdade. Mas você não é, repetiu uma última vez. Você é exatamente quem escolheu ser. Ela assentiu uma vez e baixou a cabeça.
A casa começou a se esvaziar de uniformes, sacos de evidências e passos. Eles se ofereceram para me colocar em um hotel, mas eu recusei. Esta ainda era minha casa, e eu não ia deixar que eles tirassem isso de mim também. Tem certeza de que vai ficar bem? Perguntou a detetive da porta. Pensei em tudo. O casamento falso, a casa legalmente roubada, as contas quase vazias, a confiança estilhaçada. Mas também pensei em algo mais simples. Eu estava vivo. E pela primeira vez em 2 anos, eu sabia exatamente quanto valia minha vida e quem estava disposto a destruí-la. Sim, respondi, vou ficar bem. 6 meses depois, recebi uma carta da prisão federal onde Juliana cumpria sua sentença. 25 anos a perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Marcos pegou prisão perpétua após ser ligado a mais 2 assassinatos em outros estados. Encarei o envelope por um longo tempo e depois o joguei no lixo, sem abrir. Não havia nada que ela pudesse dizer que me seria útil. Vendi a casa 6 meses depois, assim que a bagunça legal foi resolvida. Muitas memórias, muitas mentiras presas a cada parede. Comprei um apartamento menor do outro lado da cidade, em um bairro onde Juliana nunca pisou e onde Marcos nunca me observou. Hoje, tenho 50 anos e aprendi coisas sobre confiança, amor e traição que nunca quis aprender. Mas também descobri que sobreviver a algo assim te muda de maneiras que nem sempre são ruins. Sou mais cauteloso, sim, mas também mais grato. Mais desconfiado, mas também mais capaz de reconhecer a bondade genuína quando ela aparece. Às vezes à noite, penso nos outros homens que não tiveram a mesma sorte que eu. Roberto Melo, Davi Pires, Miguel Tavares e aqueles cujos nomes nunca saberei. Homens que amaram a pessoa errada e pagaram por isso com tudo. Sobrevivi por uma combinação de coisas. A intuição de uma funcionária de banco, o trabalho de agentes que souberam armar uma armadilha e, acima de tudo, porque quando chegou o momento de escolher entre o medo e a ação, decidi lutar. Essa decisão salvou minha vida e é a única parte de toda essa história da qual nunca me arrependerei.